Dia 27. Derrotando a tentação. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm. Mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor. E sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Lembre-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes das que outros experimentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios 10, 13. Sempre há uma saída. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada. Mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode lhe surpreender, mas em nenhuma parte da Bíblia há orientação para resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais tarde. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, porque resistir a um pensamento não funciona. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o empurra mais para o fundo da sua memória. Resistindo você, na verdade, o fortalece. Isso ocorre principalmente com as tentações. Você não derrota a tentação combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome e controla você. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a forma mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar sua atenção para outra coisa. Não combata o pensamento. Apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Você ganha ou perde a batalha contra o pecado na mente. O que prende sua atenção prenderá você. Foi isso que Jó falou. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E Davi orou, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Você já assistiu um anúncio de comida na televisão e de forma súbita sentiu-se faminto? Você já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já assistiu alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando neste momento enquanto escuta isto. Esse é o poder da sugestão. Naturalmente nos movemos para onde dirigimos a atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo eu preciso parar de comer tanto, ou parar de fumar, ou de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar, nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Dizendo isto,
Você está apenas se programando para repetir o que foi feito. A maioria das dietas não funciona porque mantém você pensando em comida o tempo todo, garantindo que você ficará faminto. Do mesmo modo, um orador que fique repetindo para si mesmo "não fique nervoso", programa-se para ficar nervoso. Em vez disso, ele deveria concentrar seu pensamento em qualquer coisa, exceto suas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção. O que capta sua atenção desperta suas emoções. Então, suas emoções ativam seu comportamento e você age baseado no que sente. Quanto mais você se concentrar em "eu não quero fazer isso", com mais força isso o apaixonará em sua tarefa. Ignorar a tentação é muito mais eficiente do que combatê-la. Uma vez que sua mente esteja focada em alguma outra coisa, a tentação perde força. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Não é raro que isso signifique sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante e desligue o televisor. Afaste-se de um grupo que está fofocando. Deixe o cinema no meio do filme. Não fique evitando o ferrão. Afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar sua atenção em outra direção. Da perspectiva espiritual, a mente é seu órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-a ocupada com a palavra de Deus e com bons pensamentos. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você sobrepuja o mal com o bem. Satanás não pode tomar sua atenção quando sua mente está preocupada com algo mais. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente quer derrotar a tentação, deve administrar sua mente e controlar o que absorve na mídia. O mais sábio homem que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não permita que lixo entre em sua mente sem critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente aquilo em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso exige a prática de toda uma vida. Mas com a ajuda do Espírito Santo você pode reprogramar sua forma de pensar. Revele sua luta a um amigo devoto ou a um grupo de apoio. Você não tem de espalhar para todo mundo, mas precisa ao menos de uma pessoa com quem possa abertamente partilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixe-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito persistente, um vício ou uma tentação, e se está emperrando em um ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com a ajuda de um parceiro que ore por você e o incentive. Alguém a quem você possa prestar contas.
O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e autêntica é o antídoto para sua luta solitária contra os pecados difíceis de vencer. Deus diz que essa é a única forma de conseguir escapar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação persistente, que o segue derrotado continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, exponha. Expor seus sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensificará. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas expostos à luz da verdade, murcham. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então, tire a máscara. Pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja, temos visto o impressionante poder deste princípio romper o domínio das tentações persistentes, de vícios aparentemente irrecuperáveis, por meio de apoiar e de dar uma pastoral teoterápica, de acompanhar a vida. É um processo bíblico de recuperação, baseado nas bem-aventuranças de Jesus, baseado na palavra de Deus e fundamentado em torno dos grupos, da pastoral pessoal, da liderança e a disposição de coração. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso você deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. E todos pecaram. Milhões já sentiram o que você sente e enfrentam as mesmas lutas que você enfrenta nesse momento. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do controle na sua vida. Problemas com finanças, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los por conta própria, já o teria feito. Mas não pode. Decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão muito arraigados, tornam-se muito rotineiros e muito grandes para que você os solucione por conta própria. Você precisa de um grupo pequeno ou de um parceiro para prestar contas, que vai incentivá-lo, apoiá-lo, orar por você, amá-lo incondicionalmente e chamá-lo à responsabilidade. Depois, então, você pode fazer o mesmo por ele. Sempre que alguém confia em mim, dizendo, eu nunca disse isto a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta. E pela primeira vez, ela vislumbrará uma esperança para o futuro. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos nossas lutas a um amigo, que seja um cristão consagrado. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema na sua vida? De que você tem medo de falar? Você não irá resolver isso por conta própria? Sim, é humilhante admitir nossas fraquezas perante outras pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que o está impedindo de melhorar.
A Bíblia manifesta: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados aos soldados servindo em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defensas contra o diabo. Mas, com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso. Se você é crente, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. Segundo, você deve usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Toda vez que Satanás sugeria uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse: não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou uma parte das Escrituras que havia memorizado. Nós devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor do que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode enganar Satanás com sua lógica de opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você a acessa rapidamente quando é tentado. Como Jesus, você tem a verdade guardada no coração, pronta para ser lembrada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem balas. Eu o convido a memorizar um versículo por semana, pelo resto da sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Perceba a sua vulnerabilidade. Deus nos adverte para que nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, que é a receita para a desgraça, certamente. Jeremias disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes às tentações. Não se ponha por descuido em situações que lhe tragam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil ficar fora das tentações do que sair delas. A Bíblia diz: não seja imaturo, nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode cair de cara no chão, como qualquer um. Esqueça a autoconfiança. Ela não vale nada. Cultive a confiança em Deus. 27º dia.
pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Sempre há uma saída. Um versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios 10, 13. Uma pergunta para meditar. A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual? Para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim? Amanhã continuaremos com nosso devocional e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Um grande abraço para todos, que a graça e a paz de Deus seja com vocês. Até amanhã.